Olá a todos e todas, essa é a última aula do minicurso e apresentarei os desafios para nós brasileiros e brasileiras de cumprir o que determina a Constituição Federal de 1988, quanto à soberania e interesse nacional em relação especificamente à mineração, no meu entendimento. A Constituição Federal é essa aqui e pode ser acessada em muitos sites e vale a pena todos conhecerem esta que é a lei maior para nós brasileiros e brasileiras. No artigo 1º, inciso 1º da Constituição, está expresso que a República Federativa do Brasil tem como fundamentos, em primeiro lugar, a soberania. Essa determinação é nossa principal arma. O artigo 20 explicita, no inciso 9, que entre os bens da União se encontram os recursos minerais, inclusive os do subsolo. E o inciso 11, parágrafo 1º do mesmo artigo 20, que o aproveitamento dos recursos minerais permite a cobrança pela União de compensação financeira e participação especial. Esta previsão constitucional é uma realidade, já é uma realidade, para o aproveitamento de hidrocarbonetos, petróleo e gás, juntamente com a cobrança da compensação financeira. No artigo 174, o parágrafo 3º explicita o apoio do Estado para a atividade garimpeira cooperativada. E no parágrafo 4º, que essas cooperativas terão prioridade na pesquisa e na lavra das áreas onde se encontram para aproveitamento dos minerais garimpáveis. Entendo que este é o caminho, apontado pela permissão de lavra garimpeira, as ações de formalização e arranjos produtivos locais, os APLs. O artigo 225, inciso 7, parágrafo 2º, explicita que o minerador fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei. Cumprindo essa determinação constitucional, se construiu extensa legislação com participação também de órgãos representativos, como a nível federal, o CONAMA, das OEMAs a nível estaduais, organizações estaduais do meio ambiente, e dos CODEMAS, Comissões Nacionais Municipais do Meio Ambiente. Sempre é bom lembrar que o funcionamento das minas depende das legislações federais, minerárias, controladas, fiscalizadas pela Agência Nacional de Mineração e pelas licenças, monitoramento, fiscalização dos órgãos federais, em alguns casos, mas principalmente estaduais e municipais estaduais. É importante se destacar, nesse sentido, que tanto ao nível dos órgãos públicos, infelizmente, como também dos órgãos representativos federal, como CONAMA, estaduais, como as OEMAs, e mesmo municipais no CODEMA, muitas vezes há uma participação muito forte dos setores empresariais, econômicos, e algumas demandas extremamente justas se tornam letra morta. Estão na lei, mas não funcionam. No artigo 231, inciso 3, inciso 3, está explícito que a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas, os povos originários, devem ser autorizadas pelo Congresso Nacional, após ouvidas as comunidades afetadas, na forma da lei. Essa é uma situação extremamente séria, que tem a ver com áreas expressivas de terras indígenas no Brasil e que não se teve ainda uma regulamentação, porque esta regulamentação precisa definir com muita clareza como se dará essa escuta, essa forma de
posicionamento das comunidades originárias. Esse é um debate ainda em aberto no Brasil. O principal artigo para o setor mineral é o 176, que afirma, aí lendo basicamente o artigo: as jazidas em lava ou não e demais recursos minerais e os potenciais de energia hidráulica constituem propriedade distinta da do solo, para efeito de exploração ou aproveitamento, e pertencem à União, garantida ao concessionário a propriedade do produto da lavra. Bem, isto é, ao concessionário da lavra está garantida a posse do produto da lavra, do minério que foi extraído. Isto é, o recurso e a reserva mineral continuam pertencendo à União. No parágrafo 1º do artigo 176, a pesquisa e a lavra de recursos minerais está previsto que o aproveitamento dos potenciais que se referem ao caput deste artigo somente poderão ser efetuados mediante autorização ou concessão da União, no interesse nacional, por brasileiros ou empresa constituída sob as leis brasileiras. Eu gostaria de repetir pela importância que esse parágrafo tem para o entendimento do que está se afirmando aqui. O artigo 176, no seu parágrafo 1º, ele define que somente poderão ser efetuadas a pesquisa, a autorização, a concessão da lavra pela União quando houver o interesse nacional. Então, esse aspecto é que precisa ser muito bem entendido. O interesse nacional pode ter várias definições, como, por exemplo, a defesa dos interesses do empresariado brasileiro nas disputas comerciais. Interesse nacional ser visto como algo que tem a ver com as relações internacionais. Eu entendo que o interesse nacional, previsto no artigo 176, como aquele que serve aos interesses presentes e futuros do povo brasileiro, com ênfase na superação da pobreza e da desigualdade social e econômica. No parágrafo 3º, ainda do artigo 176, está expresso que a autorização de pesquisa será sempre por prazo limitado. Bem, essa foi uma derrota de diversos segmentos, setores, na Constituinte de 1988, que propunham que a concessão de lavra também tivesse prazo determinado. Perdemos, porque eu também participei dessa luta. Porque a concessão ter um prazo limitado, ela permite uma gestão muito mais racional, consciente, por parte da União e para o próprio minerador, de saber que tem um determinado prazo e se organizar nesse sentido, seja para nos aspectos de fechamento de mina ou o que seja. O não ter um prazo determinado para a concessão, sem dúvida, fica algo em aberto que dificulta o acompanhamento, o monitoramento, a fiscalização da atividade minerária. A seguir, apresento alguns pontos levantados nas aulas que considero importantes para a soberania e interesse nacional no aproveitamento dos bens minerais. Ao descrever os bens minerais abundantes, destaquei o minério de ferro e não citei o nióbio, que possuímos 98% das reservas e 91% da produção mineral em 2018. Esses números excepcionais levaram alguns candidatos à presidência da República, como Enéas Carneiro e o atual presidente, a dizer que a extração e venda de nióbio salvaria o Brasil. Pena que esses candidatos e outros apoiadores dessa ideia não conseguiram convencer os consumidores para multiplicar suas compras desse metal, que é, sem dúvida alguma, excepcional por suas propriedades físicas e químicas.
Até o final dos anos 1950, o nióbio era obtido como produto das columbitas e tantalitas. Era raro e de difícil extração. A descoberta dos jazimentos de pirocloro no Canadá e aqui também no Brasil, em Araxá, Minas Gerais, pelo geocientista Djalma Guimarães, em 1953, propiciou sua produção em quantidade e qualidade que permitiu a substituição de vários elementos tradicionais da indústria do aço. No Brasil, as minas em atividades encontram-se em Araxá, Minas Gerais e Catalão, Goiás. Em Araxá, a mineradora Companhia Brasileira de Mineração e Metalurgia, CBMM, concentra mais de 90% da produção nacional. A CBMM pertence ao Grupo Moreira Salles, desde os anos 60. Em 2011, a CBMM vendeu 15% da empresa para grupos chineses e 15% para grupos coreanos e japoneses, que são grandes consumidores de nióbio. Quanto à mina de Catalão, produtora de minério de fosfato e nióbio em Goiás, que pertencia à mineradora Anglo-American, de capital britânico, foi vendida em 2016 para a mineradora China Molybdenum CMOC. Fato importante a relatar quanto ao nióbio de Araxá é que em 1972 a CBMM assinou contrato com o governo de Minas Gerais, estabelecendo que o Estado receberia 25% do lucro operacional anual auferido pela empresa. Esse contrato foi renovado em 2002, com validade até 2032, tendo como motivo, a motivação do contrato, foi o aproveitamento de 2 concessões de lavra do governo do Estado para a mineração do nióbio. Em 2018, a Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais, CODENGE, representante do governo mineiro, recebeu 899 milhões de reais em função desse contrato. Vou realizar uma comparação entre os tributos pagos pela CBMM na extração do nióbio e a Vale S.A., pois a compensação financeira pela exploração de recursos financeiros, CEFEM, ele é calculado sobre o valor bruto da comercialização do minério e permite entender as possibilidades, me parece, da mineração servir melhor aos interesses nacionais. Quer dizer, que essa extração mineira você tenha um retorno maior a partir da comercialização dos bens minerais. Em 2018, a CBMM recolheu 38,7 milhões de reais da CEFEM para a União, enquanto a Vale recolheu 41 bilhões de reais. Esses valores demonstram bem o diferencial de faturamento bruto de uma e outra empresa, do tamanho da riqueza de uma e outra empresa. Em função do contrato pelo aproveitamento de 2 concessões de lavra do governo do Estado de Minas Gerais, a CBMM pagou, em 2018, mais 899 milhões de reais, como nós já tínhamos visto. Mesmo com esse pagamento, além do recolhimento da alíquota, que é obrigatória, a CBMM, segundo todas as informações econômicas, públicas, se mantém uma empresa muito saudável e remunerando muito bem seus proprietários e acionistas. A Vale só paga a alíquota, que é um valor alto pelo um faturamento bruto espetacular. Só paga a alíquota da CEFEM, mesmo operando minas excepcionais quanto às reservas e produção. Por isso se impõe, este é o entendimento de muitos, e meu também, a cobrança de participação especial,
além da CEFEM, relembrando o que já é feito há muitos e muitos anos para o petróleo. E isso será de grande importância para o presente e o futuro do país, do Estado e principalmente do município minerado. Sem dúvida, isso contribuirá e muito no interesse nacional do Brasil. Essa questão deve até permitir levar o que seria objeto de outra aula, se debater, se discutir a reestatização da empresa Vale, com um retorno para a União de tantos direitos minerários conseguidos porque a CVRD era uma estatal. Bem, agora nós vamos ver um outro ponto que gostaria de ressaltar, é quanto ao lítio, colocado hoje no centro de muitas discussões no mundo, no Brasil, em Minas Gerais e no Vale do Jequitinhonha, pois são expressivas as oportunidades que se abrem com o uso de baterias elétricas pelos veículos que rodam por todo o mundo, e são centenas de milhões de veículos antigos e sendo fabricados. Esse bem mineral, lítio, foi considerado no Plano Nacional de Mineração como portador do futuro. Na aula 2, mostrei diversas iniciativas de empresas e outras entidades brasileiras investindo para se posicionar nas cadeias produtivas deste minério. Destaquei ao apresentar as terras raras a iniciativa da Codenge, Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais, em 2015, de instalar um laboratório-fábrica de ligas e ímãs de terras raras em Lagoa Santa, Minas Gerais. Aliás, as terras raras utilizadas no laboratório-fábrica são subprodutos da extração do pirocloro pela CBMM em parceria com a Codenge em Araxá. Gostaria de destacar então que a Codenge comprou 33% da Companhia Brasileira de Lítio, CBL, que desde o início das suas atividades, em 1990, se organizou como uma empresa que investe na agregação de valor. Mas essa agregação de valor modificou em 1990 para cá. A CBL se caracterizou por uma agregação de valor, tendo também como foco a energia nuclear, onde o lítio tem um papel muito importante. Bem, a Codenge tem, inclusive, contribuído nesse sentido, caminhando na questão da energia nuclear. E agora se coloca de uma forma muito clara, muito importante, que CBL, Codenge e outras empresas que invistam na extração do lítio, como dos outros minerais portadores de futuro, não se organizem para exportar minério bruto, porque senão se aproximam desses outros bens minerais que se extrai e exporta. Eles têm que ter como prioridade o investimento na agregação de valor. Bem, tem muitos temas que não discutimos aqui nesse minicurso e que gostaria de levantar porque precisam fazer parte de outros debates, outros minicursos, de outras atividades que procuram consolidar melhor o conhecimento sobre eles. Um deles tem a ver com os bens minerais carentes do Brasil, como, por exemplo, a questão do potássio, que nós importamos tanto, e que é possível, viável, se substituir pelo menos uma grande quantidade desse potássio pelo aproveitamento de materiais rochosos para corretivos e fertilizantes do solo. A rochagem, a remineralização, sem dúvida, é um caminho para o investimento enquanto mineral crítico para o Brasil. As terras raras, elas têm determinados desses elementos, dos 17 elementos terras raras, são muito necessários para o Brasil, como, por exemplo, o lantânio para catalisadores. E esses têm que ser priorizados. Da mesma maneira que nós temos um mineral que às vezes não se fala, não se discute, que é a água. A água é um mineral. E a água
sem dúvida deve ser enfocada de uma forma muito séria, seja pela Agência Nacional de Mineração e seja pela nossa Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais, CPRM, Serviço Geológico do Brasil, SBG, que é a mesma empresa, CPRM e SBG, no estudo dos lençóis freáticos, nesse estudo para o fornecimento desse bem mineral que é tão importante. Um outro debate extremamente importante é sobre a mineração em pequena escala no país. Seja as micro, pequenas empresas, seja os garimpos, seja essa atividade, às vezes, informal por uma dificuldade enorme de conseguir documentação, ou às vezes, que não pode mesmo funcionar e tem que fechar. Mas essa mineração em pequena escala precisa ser discutida. Da mesma forma que a mineração em sustentabilidade, que é desde a abertura da mina até o pós-fechamento da mina. E um outro tópico que gostaria de destacar é o aproveitamento do território nacional. Muito se fala do como a mineração ou outras atividades degradam esse território. Nós temos que pensar de uma forma mais ampla. Nós temos que aproveitar os conhecimentos da geodiversidade, os conhecimentos da cultura, da sociologia, da economia, para pensar nos diferentes usos do território. Seja os usos urbanos, que são na cidade e campo. O urbano hoje não é uma questão da cidade. Cidades com milhões, dezenas de milhões de pessoas. O urbano que inclui as vilas, os povoados, seus dejetos, dessas milhões de pessoas morando juntos. Tem-se que pensar nos territórios onde você tem diferentes indústrias, inclusive a agropecuária, indústria. E nesse aspecto também a indústria mineral. E nesse aspecto também todas aquelas áreas com determinadas determinações legais, limitando o seu uso. Sejam parques nacionais, reservas nacionais, seja territórios para os povos originários, seja territórios para os quilombolas. Quer dizer, o território, o aproveitamento do território, ele não pode ser enfocado em função de uma dessas atividades ou formas de aqui se estar. É o urbano, são as indústrias agropecuárias, mineradoras, são as áreas com limitações, com proteções. É isso. Bem, antes de finalizar, devo lembrar, porque me parece importante, em debates desse tipo, estamos fechando este mini curso, lembrar o rompimento da barragem do Fundão em 5 de novembro de 2015 e da barragem do Córrego do Feijão em 25 de janeiro de 2019, envolvendo a mesma empresa, Vale, e no caso do Fundão em Mariana, também a BHP, o mesmo tipo de obra, barragem, a mesma substância mineral, ferro, a mesma região, quadrilátero ferrífero, Minas Gerais. Essa caracterização confirma que esses eventos foram acidentes, sim, mas criminosos, pois provocaram a morte de trabalhadores, pessoas das comunidades, impactando a vida e o meio físico de toda a região. Criminoso em função dessa repetição do mesmo num evento, como eu disse, com características tão parecidas. Eventos desse tipo precisam fazer parte de estudos, lições, pesquisas e preocupações de todos e todas, geocientistas e da população em geral, para que nunca mais aconteçam. Bem, agora eu gostaria de mostrar alguns textos que fazem parte, que fizeram parte dessa apresentação e que estarão disponíveis no site do CREA Júnior de Araxá, enquanto para consulta, seja através dos sites, seja por consulta no Google. Bem, quanto aos dados estatísticos, eles estão nos sites anuário, sumário, sinopses da Agência Nacional de Mineração
e da Secretaria de Geologia, Mineração e Transformação Mineral, os dois do Ministério de Minas e Energia. São muito fáceis de acesso a esses documentos que lá estão e que podem fornecer as informações estatísticas para cada um. Bem, quanto a informações de estudos e pesquisas, também esses mesmos sites da Agência Nacional e da Secretaria, e eu acrescentaria os da CPRM, Companhia de Pesquisa e Recursos Minerais, esses três ligados ao Ministério de Minas e Energia. E um órgão ligado ao Ministério de Ciência e Tecnologia, que é o CETEM, Centro de Tecnologia Mineral, com muitas informações. Gostaria de citar, e é importante a consulta por todos, os sites tanto da FEBRAGEL, Federação Brasileira de Geólogos, como o DUMAN, Movimento dos Atingidos pela Mineração. São sites onde também encontra muitos dados, muitos estudos. E o site do setor empresarial, que é o site do IBRA, Instituto Brasileiro de Mineração. Bem, a bibliografia, né, vou mostrar alguns aqui para vocês. Esse é o que eu utilizei, aqui é um texto, análise dos acidentes, doenças e mortes no setor mineral, é um relatório, e um dos nomes, Celso Salim, com vários outros participantes, publicado em 2014 pela CNTI, Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria, e Fundacentro. Um outro texto que é importante pelo levantamento que fez em 2014, Recursos Minerais e Comunidades, que teve um Francisco Fernandes e vários outros colegas como organizadores e como tendo artigos, publicados pelo Centro de Tecnologia Mineral, CETEM. Um outro texto, gostaria de citar, é um texto que foi publicado, escrito, teve como coordenação Bruno Milanês e vários outros colegas, antes fosse mais leve a carga do Poemas, da Universidade de Juiz de Fora, Federal de Juiz de Fora, e pelo MAN. São muitas pessoas que participam do MAN. Bem, gostaria também de citar um outro texto publicado pela FEBRAGEL, A Geologia na Construção e Desenvolvimento Sustentável do Brasil, citando o organizador Fábio Reis e vários outros, inclusive eu participei com um artigo publicado em 2019. Um outro texto importante que discute toda essa questão ligada à barragem do Fundão, em Mariana, que é o Mar de Lama, que tem como um dos editores Tarcísio Pinheiro, e publicado em 2019. Eu também, junto com outros colegas, publicamos um artigo. É um texto da Universidade Federal de Minas Gerais, do projeto Manuelzão e outros apoios. Gostaria agora de destacar dois textos. Um texto publicado por mim, que estará disponível também, no endereço, na bibliografia, que é esse texto Geopolítica das Minas do Brasil, que eu publiquei em 1994 pela editora Revan. Primeiro, esse texto foi publicado pela Confederação Nacional dos Trabalhadores do Setor Mineral, que era uma entidade que reunia, que congregava praticamente todos os sindicatos de trabalhadores da mineração de todo o país, e que é um texto que eu, sem dúvida nenhuma, ele levanta muitas dessas questões aqui colocadas. Então, não deixe de consultar a bibliografia disponibilizada no site e nos vemos na live. Eu gostaria de agradecer a diretoria do CREA Júnior de Araxá, em especial ao Fábio Rosa Almeida, futuro engenheiro de Minas, pela contribuição em viabilizar a edição e a divulgação desse minicurso. Destaco que as ideias, propostas e avaliações à conjuntura que estão nesse minicurso foram construídas, desenvolvidas por mim desde 1972, quando formei em Geologia na Universidade Federal do Rio de Janeiro.
vivenciando o mundo da geologia e da mineração no Brasil e no exterior, como profissional, professor, pesquisador, gestor e atuante em vários movimentos sociais.